Estamos de volta com Conexão Educativa, hoje trabalhando com neurodivergências, entrevistando Melina Sampaio. Melina, continuando nossa prosa aqui, nosso dedo de prosa, a gente estava falando sobre altas habilidades, né, agora há pouco, e eu me recordei que quando eu dava aula para crianças, logo que eu comecei bem nova, com 15 anos de idade, uma vez chegou uma criança, e na época era intitulado gênio, superdotado, né? Depois mudou-se a nomenclatura, de forma mais assertiva. E era uma criança onde eu dava aula para crianças de 5 anos no Jardim 2, e aquela criança chegou com 3 anos de idade, recém-completada. Ela já lia, já escrevia, já fazia cálculos, e os pais colocaram ali para acelerar o processo. Mas eu via a necessidade que ele tinha de ser aquela criança de 3 anos, recém-completados. Então, muitas vezes, a hora que chegava, a aula era de manhã, ele chegava e falava assim, tia, na época eu chamava a gente de tia, tia, deixa eu dormir mais um pouquinho, põe o colchãozinho ali no chão. E muitas vezes, as tarefinhas que as crianças estavam fazendo na época, ele já estava muito além, mas ele estava exausto emocionalmente. Fala um pouquinho dessa realidade para a gente, explica, porque muitos pais, às vezes, eles querem acelerar o processo das crianças, né, dentro de tudo isso, quando eles percebem uma capacidade a mais e tudo, e explica para todo mundo como é que se dá isso. Na verdade, assim, eu vou responder dentro de todas as neurodivergências. Porque o que eu acredito e o que os estudos vêm nos trazendo é que a gente tem que ter um olhar para além desse diagnóstico, né? Que é um ser humano ou que é uma criança, né? Que tem necessidades, que tem vontades, né? Que tem desejos, que quer viver, né? Como uma pessoa qualquer. E às vezes também tem, por um lado, a parte da sociedade que tem preconceitos e julgamentos, mas tem o outro lado que tem expectativas, né? Tanto expectativas, talvez, por dessa pessoa ser uma pessoa funcional para a sociedade, e a expectativa, agora trazendo aí, né, as altas habilidades, para ser além de funcional, né? Que seja, assim, espetacular em alguma área, enfim. Então é muito importante a gente ter esse olhar para além do diagnóstico, porque não é ele que vai definir, né, quem é a pessoa, o caráter da pessoa, o que ela deve ou não deve ser. Ela deve escolher o que ela quer ser, o que ela tem vontade de fazer, né? Então, mesmo sendo crianças, é importante a gente respeitar esse movimento natural, né? É importante que esses pais entendam que, tendo um apego seguro com essa criança, toda vez que ela for para o mundo, ela tem a segurança de retornar até mim quando ela precisar, né? E eu digo isso não no sentido de deixe sua criança ir embora, não é isso. Mas dela explorar esse mundo, o que ela gosta, o que ela tem vontade, até onde ela quer ir e respeitar esses limites. E aprofundando um pouquinho mais nisso, que dicas que você daria para os pais, para os educadores, para quem está aqui nos assistindo, sobre como apoiar emocionalmente essas crianças e até para os profissionais, como apoiar emocionalmente essas famílias, né? Porque existe uma dor ali, que estão lidando com esse diagnóstico. É bem simples, mas não é uma tarefa fácil, porque a gente não foi ensinado a fazer isso. A gente nunca recebeu isso, nós típicos não recebemos isso. Então é difícil para nós entregar isso para uma família, para uma criança neurodivergente. Mas é muito simples, é acolher, é estar ali, é ouvir, é entender as necessidades, basicamente é acolher, não tem assim um segredo, não tem nada que fora assim que eu poderia falar, faça isso, faça aquilo, porque não tem. E às vezes se você não tem muito ali para aconselhar ou falar, redireciona aquela família, redireciona aquela criança, né, para um profissional ou para alguém que tenha conhecimento e a partir daí também busque conhecimento, né? Porque também não adianta, eu não sei sobre isso e só redireciono. Não.
Também é uma chave que vai virar ali na sua cabeça de, opa, então eu tô precisando olhar para isso. Se eu não tô sabendo acolher, então eu preciso olhar para mim, preciso entender melhor sobre o que está acontecendo aqui para eu estar preparada para sempre que vier alguém eu estar de braços abertos. E dentro dos seus estudos e das suas especializações, como você acredita que a neurociência do trauma ajuda a entender o desafio dessas pessoas neurodivergentes? Então, como eu disse antes, é um sistema nervoso muito diferente do sistema nervoso típico. E como são pessoas ali, de certa forma, né, em processo de vulnerabilidade, porque essa sociedade não sabe, né, não consegue incluir, né, da melhor forma que deveria ter, né, que deveria ser, acaba que esse sistema nervoso, ele fica constantemente estressado, constantemente, os hormônios ali do estresse ficam constantemente ali acionando esse sistema nervoso. E isso acaba gerando traumas nas pessoas. Não só em pessoas neurodivergentes, em qualquer pessoa. Mas a gente está focando aqui neles porque existe esse processo de vulnerabilidade, né, na sociedade. E às vezes a gente pensa em trauma como se fosse um trauma de choque, como se fosse algo grandioso, né, alguma situação assim horrível. Claro, existem esses traumas também, mas aqui a gente pode trazer o trauma de desenvolvimento, que é aquele que vem ali da infância, que conforme esse cérebro vai se amadurecendo, vão ficando lapsos, né, congelamentos nesse tempo, né? Então a gente fala que o trauma, ele perdura no tempo. Uhum. E como eu disse antes, assim, às vezes aquilo pode se tornar alguma outra comorbidade, né? É algo muito importante da gente olhar, porque as pessoas acabam entrando em sofrimento muito grande. E se a sociedade, ou se tivesse ali um encaminhamento de uma maneira saudável, né? Que tivessem profissionais olhando, cuidando, dando orientação, aquilo poderia ser amenizado muitas vezes. Hoje a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas típicas criaram um mundo de caos, né, dentro da sua própria estrutura. E a partir daí, existe um índice muito grande de estresse, um estresse crônico e até tóxico. Como que esse nível de estresse afeta o desenvolvimento, por exemplo, de uma criança ou de uma pessoa com neurodivergência? O estresse tóxico, ele também pode influenciar nas questões cognitivas, questões de memória, de aprendizado, pode levar à depressão, à ansiedade, a outras patologias que, inclusive, às vezes são confundidas com neurodivergências. Então, às vezes, tem crianças que são expostas constantemente ao estresse, ele acaba virando um estresse tóxico, e aí comportamentos diferentes vão acabar acontecendo ali naquela criança. E muitas vezes as pessoas acham que é alguma neurodivergência, mas na verdade é um estresse tóxico que aquela criança passou. Mas dentro da neurodivergência isso também pode acontecer. E é o que eu trouxe aqui com relação à neurociência do trauma, que é muito importante a gente ter esse olhar, porque quanto mais esse sistema nervoso vai se estressando, vão ficando inúmeras feridas. E aí, principalmente aquele neurodivergente que tem um nível de suporte menor, que acaba criando máscaras para sobreviver mesmo na sociedade, vai chegando ali na fase adulta, ele vai receber um diagnóstico tardio, muito provavelmente porque alguma coisa explodiu. Então, o estresse tóxico, ele é algo muito real, assim, que precisa ser visto também. Melina, me ocorreu aqui que quando você fala dessa confusão, né, que às vezes é um estresse tóxico e pode ser confundido com diagnóstico. Existe hoje o TOD, né, o transtorno opositor desafiador.
Ele é considerado uma neurodivergência? Sim, o TOD ele é considerado uma neurodivergência, mas ele também é muito importante a gente ter um olhar muito atento para ele, porque às vezes uma educação tradicional que é imposto ali para aquela criança, muita punição, aquela criança é muito exposta a um estresse tóxico, ela acaba tendo sinais e sintomas, né, de oposição, de desafios, porque ela entra num estado ali de luta e fuga. Então ela fica naquilo constantemente para ela sobreviver. Então, às vezes é confundido, sim, mas é uma neurodivergência. Porque eu fico vendo, e aí corre um risco de os dois extremos serem perigosos, né? Uhum. Ou uma ausência total de limites que favoreça essa Sim. criança desafiar, gritar, xingar os pais, confrontar, bater nos pais em alguns Sim. casos, e num outro de ser esse recurso de um autoritarismo extremo, né? Uhum. Como é que você encaminharia, enquanto profissional da área, a busca desse equilíbrio diante desse TOD? Porque para muitos pais, e aí como psicoterapeuta também, especialista em neurociência, eu vejo que alguns pais se tranquilizam com um diagnóstico qualquer, porque parece que se eximem da responsabilidade. Sim. Não sou eu, meu filho tem TOD. Não sou eu, meu filho tem TDAH. Né? Como é que seria essa busca por esse caminho do meio? Olha, acredito que duas coisas. Primeiro, a criança ela não tem culpa. Ela é vamos dizer assim, uma vítima, né, fruto do que está acontecendo ali naquele ambiente que ela vive. Então, se ela está comunicando algo, né, porque comportamentos querem dizer que a criança está comunicando algo. Ela não está sabendo expressar com palavras, mas ela está comunicando. Alguma coisa para ela ali não está dando certo. Então, primeiro, buscar um autoconhecimento desses pais, né, para ver assim se o que eu tô fazendo tá ok, se isso às vezes veio da minha educação lá atrás com os meus pais e eu tô replicando aqui e aí eu não tô sabendo lidar. Deixa eu olhar para mim, porque às vezes a minha criança ela só precisa de um colo e eu não consigo dar esse colo, porque eu nunca recebi um colo antes. Então tem muitas questões assim que são da pessoa mesmo e por falta de autoconhecimento ela não consegue passar aquilo para frente, né? Ou passa aquilo para frente de uma maneira não saudável. E isso reflete na criança. E outro ponto teve desafio, não está conseguindo, busca ajuda, busca ajuda. As orientações parentais são fenomenais para isso. Porque você vai ter o conhecimento de como que funciona um desenvolvimento infantil, como que a neurologia dessa criança que está comigo, como que eu lido com ela, como que eu coloco limites, mas sem desrespeitá-la, né? Então, assim, realmente encontrar esse caminho do meio, hoje pra gente, que a maioria das pessoas, né, vieram ali de uma educação mais tradicional, é difícil pra gente fazer diferente, porque a gente nunca recebeu isso antes. Então a gente precisa ter conhecimento e autoconhecimento. Fundamental. E na sua prática, principalmente na área psicoterapêutica, fala um pouquinho para quem está nos assistindo sobre a importância da terapia nesse processo. Tanto para a família, como você falou, quanto para a criança. É muito importante a terapia nesse processo, tanto para a criança quanto para a família, porque é um ambiente seguro, um ambiente de escuta ativa, um ambiente de acolhimento, né? É uma rede de apoio, porque muitas famílias acabam não tendo uma rede de apoio externa. Às vezes, né, sei lá, no bairro que mora, ou nos parentes, né, que estão ali em volta, não conseguem ter ali pessoas próximas que respeitam, que acolhem, que entendem, né, que compreendem. Então, na terapia, tanto para a criança quanto para a família,
é um ambiente muito seguro, muito confortável, né? Que eles vão conseguir ir entendendo essa nova realidade de uma forma mais leve, mais tranquila, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que é possível, sim, viver dessa forma, de uma forma leve mesmo, sabe? Então, acho que essa rede de apoio é muito importante. E na terapia também a gente consegue ter essas duas coisas que eu falei, que é o conhecimento e o autoconhecimento. É um ambiente seguro e propício para você receber conhecimento e também se conhecer melhor. E partindo para o mercado de trabalho, como é que você percebe esse mercado de trabalho e a vida adulta, né? Esses desafios que contemplam isso tudo com esses jovens neurodivergentes? Você acha que esse mercado de trabalho está preparado, que a nossa sociedade está preparada para acolher, para integrar, para possibilitar que eles sejam eles mesmos? É um tópico muito sensível, muito difícil mesmo. Porque, olha que engraçado, né? Existe uma dualidade aí. Porque a sociedade quer moldar essas pessoas para que essas pessoas sejam funcionais para poder ir para o mundo, mas ao mesmo tempo elas não querem se adequar para incluir essas pessoas. Então, existe essa dualidade aí. Então, é um tópico muito sensível. Já tem algumas empresas e né, pessoas assim que se importam com esse lado, que já tem mudado aí a cultura, né, da empresa ou do local de trabalho, que já estão incluindo essas pessoas. Mas é um desafio muito grande mesmo. Então, quanto antes você conseguir ter um suporte, né, de profissionais e de pessoas que têm esse conhecimento, melhor. Esteja perto das pessoas certas, porque desafios vão aparecer, inúmeros. E é um ponto muito importante, sim. Porque acaba que também a sociedade tem uma visão muito, assim, deturpada de que a inclusão ela é igual à igualdade. Todos somos iguais. E, na verdade, não é isso, né? A gente precisa focar na equidade, né? Qual é a necessidade dessas pessoas que é diferente da minha, que é diferente da sua, que é diferente... Cada uma tem uma necessidade diferente, né? Então, a gente precisa ter esse olhar atento e individual para essas pessoas. Eu lembrei de um autor que eu gosto muito, que eu utilizava quando eu dava aula para psicologia, o Boaventura de Souza Santos, que ele tem uma frase que me marcava muito, que ele dizia sobre isso que você falou. Temos o direito de ser iguais quando a desigualdade nos descaracteriza, mas temos o direito de ser diferente quando a igualdade nos faz perder de quem somos. Né? E é o que as pessoas precisam entender, esse é o ponto de equilíbrio. E partindo para um outro ponto agora tão sensível quanto esse, a Organização Mundial de Saúde considera como uma das nossas dimensões a dimensão espiritual. Né? E quando nós falamos em espiritualidade, nós não estamos falando em religião, religiosidade, né? Não tem um critério, um dogma, uma doutrina, mas é essa conexão com algo maior, com esse ponto nosso talvez de autotransformação, de transcendência. Que papel que você acha que a espiritualidade, a escuta interior e essa conexão consigo mesmo pode ter no enfrentamento dessas pessoas com as neurodivergências, né? Para elas se compreenderem, se aceitarem e se transcenderem também? Eu acho que é um ponto que você trouxe, assim, que realmente abre muitas portas, né? Porque vem desse lugar do autoconhecimento mesmo, né? Dessa espiritualidade interna, dessa força interna, que muitas vezes é abafada, né? Porque se você é diferente em algum nível, em algum grau, com certeza as pessoas lá fora te abafam, porque elas não gostam de ver pessoas diferentes, né? Então, trazer essa potência de volta muda tudo, muda completamente a sua maneira de se enxergar, de enxergar o outro, de enxergar o mundo, né? De se propor a estar nesse mundo.
Então, principalmente para essas pessoas que se sentem inadequadas, que se sentem erradas, que ouviram 300 milhões de vezes que não prestam para nada, que nunca vão ser ninguém na vida, né? Assim, frases prontas mesmo que a gente ouve por aí, isso pode ser transformado, porque com essa espiritualidade, com esse autoconhecimento, com essa renovação dessa potência, essa pessoa vai encontrar um lugar confortável e seguro para caminhar e entender que tudo que já falaram para ela, o que ela já ouviu antes, não é real. Não é sobre ela, é sobre a pessoa que falou aquilo, né? Era Mas uma acaba que projeção. vira uma crença limitante, infelizmente. Então, trazer essa potência de volta muda tudo. É interessante pensar, né, que, por exemplo, uma das maiores mentes do século passado, que foi Einstein, ele reprovou 3 vezes na 7ª série em Tá vendo? matemática, né? E a professora foi uma das que falou que ele não ia dar nada na vida, que era para ele desistir. E no discurso dele, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Física, ele dedicou para essa professora, né? Porque ele falou, professora, alguma coisa eu acho que eu virei, né? Só um Prêmio Nobel de Física. Só isso. Mas onde é exigido tanta matemática, né? Com a teoria, uma teoria complexa até hoje. Mas é muito isso. Mas, Melina, para quem se sente deslocado, inadequado ou incompreendido, que mensagem que você deixaria para essas pessoas? Eu deixaria a mensagem de não desista. Você não é nada disso que te disseram. E busque ajuda, porque pode mudar tudo. Você acha que qual seria o primeiro passo para pedir essa ajuda? Eu acho que o primeiro passo para encontrar essa ajuda adequada seria, ao mínimo, encontrar alguém que você tem um pouco de confiança, de segurança, né? E compartilhar isso. E pedir mesmo, assim, né? Que juntos procurem maneiras de profissionais, né? Da saúde, que possam dar esse suporte. Mas se não tiver ninguém, temos aí a internet, né? Que nos ajuda muito nessa questão. Então, assim, pesquisar, ler, ver vídeos, né? Tentar se identificar com certas características e pessoas que falam sobre esses temas é muito importante para você ir se sentindo parte daquilo, né? Opa, não sou só eu que penso essas coisas ou que age dessa forma. Então, acho que começar a ter contato com isso pode abrir porta, sim, para talvez futuramente ali encontrar esses profissionais adequados mesmo para poder seguir nessa trajetória, nesse processo. Um filme que é a história baseado na história real que me tocou profundamente foi a história da doutora Temple Grandin, que Uhum. ela é autista, né? E ela é pós-doutora em ciências veterinárias. Então, a história que conta desde o princípio dela criança, na faculdade, e hoje ela se tornou, inclusive, uma grande palestrante também, já fez várias palestras no TED Talk. Então, tanto ela trabalha com essa questão dos animais, porque ela se identifica muito com a forma deles de sentirem, quanto ela começou a dar palestras sobre o funcionamento do cérebro autista, Uhum. a diferença. E acho que seria um bom filme para as pessoas poderem assistir, entender e se identificarem. O que você sugeriria de dicas de leitura ou de filmes ou mesmo de séries que pudesse ajudar as pessoas a ter uma compreensão maior, Melina? Tem uma série que eu gosto muito da Netflix que chama Atypical, que mostra, né, pessoas autistas se relacionando, né, e eu acho que, assim, para quem tá entrando nesse mundo, é uma série muito gostosa, assim, de assistir e de identificar essas características mesmo.
Eu acho que leituras não veio nada assim na minha cabeça agora, mas acho que qualquer coisa assim que envolva cérebro, neurodivergências, né, buscar essas palavras-chaves assim, tem muita coisa boa por aí. O que me vem é mais assim livros acadêmicos que eu acho que não são pertinentes para Não. pessoas que querem introduzir isso agora, né? Mas acho que também, assim, uma coisa que eu gosto muito é entrar, por exemplo, no YouTube e pesquisar pessoas que contando relatos ou Uhum. mostrando o seu dia a dia, né? Ou tem muitas pessoas que mostram assim superando mesmo dificuldades e desafios, né? Principalmente assim, por exemplo, pessoas autistas. Ai, não consigo pegar um ônibus e ir para o trabalho. Hoje foi o primeiro dia que eu consegui pegar um ônibus e ir para o trabalho, sabe? Então, pequenas coisas assim que às vezes não sei, em filmes ou séries talvez não mostre tanto, mas no YouTube ou Instagram, né, pessoas que mostram ali vlogs do dia a dia, do cotidiano, que são neurodivergentes, é muito interessante, assim, de assistir. Hoje tem várias pessoas, é só procurar mesmo essas palavras-chave que com certeza vai encontrar. Eu me lembrei de um livro aqui que se chama Brilhante, que é a história de um menininho que ele é autista, ele é detectado desde os 2 anos de idade e com altas habilidades. Então, Uhum. hoje ele acho que está com 11 anos, ele já está fazendo um doutorado, mas dos desafios da mãe dele, inclusive tem várias fotos no livro. Melina, mas o papo tá maravilhoso, mas a gente precisa seguir para o encerramento, que o nosso tempo já Uhum, deu. sim. E aí eu quero te pedir para deixar o seu Instagram aqui para o pessoal, o seu telefone, porque se eles precisarem de uma profissional da área, se eles quiserem ou tirar alguma dúvida com você, deixa para nós, por favor. O meu arroba é psi.melinasampaio e estou aberta se quiser mandar mensagem no direct, quiser trocar ideias, tiver alguma dúvida, quiser sugestões, posso pensar também aqui em outras séries, filmes e livros. Então, fiquem à vontade. Quero agradecer muito você, Melina, por esse papo tão gostoso, Eu que tão agradeço. esclarecedor para o nosso público. E ao final do nosso Conexão Educativa de hoje, fica uma certeza. Entender e acolher a neurodivergência é um compromisso com uma educação mais justa, inclusiva e afetiva. Cada mente tem seu brilho. Nós acabamos de falar de um livro que se chama Brilhante por causa disso. Seu jeito, sua força. O que chamamos de diferença é, na verdade, uma forma legítima de existir e de se relacionar com o mundo. Não estamos falando de limitações, mas de pluralidade, de respeito e, fundamentalmente, de humanidade. Educar de verdade é enxergar além do currículo, é formar pessoas, é dar espaço para que cada um e todos nós possamos aprender, crescer, pertencer com dignidade, autonomia e acolhimento. Nos vemos na próxima quinta-feira aqui na Conexão Educativa. Tenham todos uma excelente noite e até lá.